Olá a todos, meu nome é João Mazelli Gouveia e você está no Literanálise. Vamos falar aqui nesse vídeo um pouco sobre as minhas impressões, interpretações e análise do conto Dentro da Noite, obra de João do Rio. Não sou eu não. Inclusive é um aspecto interessante sobre esse autor, né? Passa batido em muitas listas aí de grandes autores, barulhinho aqui, de grandes autores, né? Mas tem obras magníficas, né? Vamos conhecer um pouquinho então sobre esse grande autor brasileiro, né? Grande nome da literatura brasileira, beleza? João do Rio, carioca, nascido em agosto de 1881, produziu sua obra a partir da observação direta da vida e da linguagem de diferentes grupos sociais do Rio de Janeiro do começo do século XX. Espaços sociais variados como terreiros, igrejas, cabarés, cortiços, favelas, palácios e presídios são expostos com realismo e sensibilidade em sua obra. O conto Dentro da Noite foi publicado em livro homônimo de 1910, uma coletânea incrível deste autor, muitas vezes relegado ao ostracismo. A história é sombria, um conto de terror talvez. A verdade é que Dentro da Noite retrata uma faceta horrenda do ser humano, a perversão. Bom, é isso. Lembrando que eu não vou ler o conto na íntegra, tá? E eu vou tentar dar ênfase a aspectos mais subjetivos, né? Embora eu ainda ressalte alguns aspectos técnicos da escrita do João do Rio. Bom, lembrando ainda que eu li esse conto pela primeira vez no livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, tá? Uma antologia compilada por Ítalo Morricone, da editora Objetiva, o livro imperdível para você que curte literatura, principalmente literatura brasileira, com 100 contos do século XX, né? Dos mais variados, autores, estilos, tamanhos, né? Tem de tudo. Assim, um livro indispensável, né? E se você já conhece o livro, tem o livro, eu dou uma dica aqui, hein? É um excelente presente. Excelente presente para aquela pessoa que tem tudo, tal, que curte ler. Se você der esse presente, eu tenho certeza que essa pessoa vai lembrar de você durante muito, muito tempo. O que eu tenho foi um presente de uma pessoa muito especial, né? E essa é a dica. Lembrando que aqui na descrição tem um link para você comprar esse livro pela Amazon. Se você for assinante da Amazon Prime Video, você não paga o frete. E usando o link que está aqui na descrição, você não paga nada mais e ainda eu recebo uma comissãozinha. Você apoia o canal mais um pouquinho, beleza? É uma ótima dica. Fica aí a dica. Vamos então começar a análise do conto Dentro da Noite? Vamos embora. Bom, primeiramente, pessoal, eu gostaria de dizer que eu li esse conto na mesma semana que eu li O Médico e o Monstro, clássico do terror escrito por Robert Louis Stevenson, e eu não consigo dissociar as duas histórias porque elas têm muito em comum, não só pelo terror descrito, como também pela ambientação. O Rio de Janeiro de João do Rio é muito similar a Londres de Stevenson. Dito isso, temos aí um conto de terror, tá? Eu classifico assim, né? Eu considero. Diga aí a sua impressão. Bom, o início do conto é uma aula para você que gosta de escrever histórias curtas, iniciando já na primeira linha com travessão. O autor joga a gente já dentro do conflito. Isso para um conto é importantíssimo, porque o escritor não tem muito espaço, muito tempo para esmiuçar uma introdução longa. O conto deve ser um recorte, uma ou poucas cenas. O livro é uma maratona e o conto são os 100 metros rasos, né? Introduzir o leitor no conflito logo de cara é essencial. Só lá pelo meio da primeira página o narrador vai descrever o ambiente e posicionar o leitor na cena. E aliás, que cena, olha só. O trem rasgara a treva num silvo alanhante e de novo cavalava sobre os trilhos. Um sino enorme ia com ele badalando e pelas portinholas do vagão viam-se, a marginar a estrada, as luzes das casas ainda abertas,
os silvedos empapados d'água e a chuva lastimável a tecer o seu infindável véu de lágrimas. Nossa! É ou não é um cenário londrino do fim do século XIX, né? Nesse início entendemos que os dois amigos conversam, né? Dois amigos, aliás, conversam, a gente não conhece eles direito ainda, e um deles, denominado Rodolfo, sumiu completamente da vista da sociedade, inclusive da própria noiva Clotilde, cuja família, aparentemente com vergonha do abandono, também fechou as portas e janelas de sua casa. O tal Rodolfo é descrito como um ser medonho, com aparência de bêbado, desesperado, transformado em uma sombra do artista que foi. Ele explica que tudo começou quando viu os braços de sua noiva. Sim, os braços. Imagine que no início do século XX, braços desnudos eram coisa séria, né? Clotilde apareceu decotada com os braços nus. Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e comovedora. Meio infantil, meio mulher, a beleza dos braços da Auredas, pintadas por Botticelli, misto de castidade mística e de alegria pagã. Tive um estremecimento. Ciúmes? Não. Era um estado que nunca se apossara de mim. A vontade de tê-los só para os meus olhos, de beijá-los, de acariciá-los, mas principalmente de fazê-los sofrer. Um pequeno parágrafo, João do Rio nos diz tudo o que a gente precisa saber sobre a loucura do Rodolfo. Justino, né, o amigo curioso, nem precisa pedir muito. O Rodolfo vai contando como quem se confessa dos piores pecados, né? Explica que esse desejo sexual de fazer mal aos braços da noiva acabou por se concretizar em uma sacada, né, uma varanda. Tanto ele enfeitiçou a moça, né, e tão boazinha e paspalha que ela era, que deixou ele espetar o braço dela com um alfinete de abotoadura. A cena chega a ser até quase cômica, um tamanho absurdo. João do Rio é muito gráfico, mesmo sem descrever as particularidades da cena. Você consegue facilmente visualizar a conversa e os gestos dos dois. E quando, um pouco antes, eu usei o termo desejo sexual, eu faço porque o próprio autor usa essa analogia. O personagem está ciente do horror que está vivendo e explica como foi a noite logo após espetar os braços de sua noiva pela primeira vez. Ao mesmo tempo que forçava o pensamento a dizer nunca mais farei essa infâmia, todos os meus nervos latejavam. Voltas amanhã, tens que gozar de novo o supremo prazer. Era o delírio, era a moléstia, era o meu horror. Um tal amigo do Justino tenta contemporizar a situação, por incrível que pareça, né? Talvez aí uma crítica sutil à sociedade da época, à alta sociedade, alvo de críticas veladas por parte do autor em outras obras. O caso é que Rodolfo repetiu e repetiu e repetiu sua tortura. E conta que, como o requinte de crueldade e a avidez pelo prazer sádico, perguntava à moça se o ferimento do dia anterior havia sangrado à noite. Ele mesmo se enoja do comportamento, mas se mostra incapaz de parar. Rodolfo conta ainda que a noiva foi definhando. Pela tristeza da situação, ela foi murchando como uma planta sem água. Talvez com vergonha do escândalo, né? O que acontece é que uma das criadas acaba vendo os ferimentos e conta para os pais da moça que não tem mais como negar e acaba delatando o noivo. Justino pergunta se ele fugiu. O Rodolfo responde de uma maneira triste e contundente, um trecho magistralmente escrito por João do Rio. Não fugi, rolei, perdi-me. Nada mais resta do antigo Rodolfo. Sou outro homem, tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me a endoidecer. Perder a Clotilde foi para mim o sossobramento total. Meus amigos, que texto, né? Bom, o espectador então explica que vive à deriva pela cidade, espetando moças desconhecidas, fingindo um sem querer naquela prática doentia. Rodolfo explica que entrou naquele trem porque seguia uma moça. O conto acaba, de fato, com o doido saindo pela noite do subúrbio carioca, novamente à deriva,
para tentar se esconder de si mesmo ou conseguir outra vítima para o seu alfinete, talvez. Um conto curto, né? Pouco mais de 2.000 palavras, 5 páginas, quiçá. Muitíssimo bem escrito. Eu repito, incrivelmente cinematográfico. Com pouca descrição, o autor nos põe dentro da cena, não só pela ação dos personagens, mas também pelo ambiente. Atmosfera, sabe? Né? Identifiquei alguns assuntos que nos fazem refletir nesse conto. Por exemplo, a noiva Clotilde não dedura o noivo. Submissa, ela vai aceitando as agressões sádicas. Não por prazer masoquista, mas por talvez medo do escândalo, medo de desapontar a sociedade como futura esposa, desapontar a família. Se não fosse a criada alardear as marcas nos braços da moça, até que ponto ela aguentaria, definhando a cada dia como uma natureza morta? Quantas pessoas você conhece que se submetem ao sofrimento, ou pelo menos ao descontentamento, com medo da exposição? Casais que se mantêm unidos, mesmo sem amor, para não ter que dar satisfação na sociedade? Pessoas infelizes com suas carreiras, com seu estilo de vida, com sua sexualidade? Outro ponto comum nas obras de João do Rio é a crítica sutil, ao meu ver, da elite da sociedade. Perceba que o amigo do Rodolfo Justino até se espanta com o que ele é dito, mas em certos momentos até contemporiza o problema. Faz brincadeiras e comparações, trazendo a ideia de que para os poderosos nada é digno de repreensão, de punição. Ele apenas se espantou com o sumiço do amigo, achou inusitada a explicação, mas seguiu viagem sem nenhum alarde maior. E por fim temos o desespero de um viciado. O próprio personagem compara a sua compulsão com uma necessidade quase química que foge ao controle dele. A loucura racionalizada pelo próprio louco ganha um ar de compulsão. Quando vemos uma pessoa falando de seus próprios atos de maneira tão racional, estranhamos. Não é à toa que eu tracei aquela comparação com o médico monstro, né? A diferença aqui é que não chegamos a ver o derradeiro fim de Rodolfo, que sumiu, sem paradeiro, dentro da noite. Bom, e aí? Gostou da história? Teve alguma reflexão que eu não tive, que eu não percebi? Algum ângulo da escrita de João do Rio que diferente do meu? Deixa aí nos comentários. Esse vídeo existe para isso, para a gente debater isso aí, tá? Bom, eu te convido também a conhecer outros vídeos aqui do canal, né? E além de se inscrever e divulgar o canal para as pessoas que você sabe que vão curtir, aqui na descrição também tem o link para o Apoia-se aqui do canal. Com qualquer quantia você ajuda bastante a gente a continuar fazendo conteúdo aí relevante, né? Pelo menos com a intenção de ser relevante aqui no YouTube, que a gente sabe que é bem difícil, né? Bem complicado, lembrando que o canal aqui valoriza sempre a literatura brasileira, beleza? Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Meu nome é João Mazelli Gouveia, esse é o Literanálise. Até a próxima. Valeu!